É buscar um prêmio. Chega, né? Vamos para a próxima pergunta, doutor. Bom, hoje eu já posso falar porque Do que o senhor tem conhecimento, é claro, né? a Operação Lava Jato abriu isso em todo Não, sim, o Brasil. à época. Existiam, né? Em vários segmentos existiam esses clubes, esses acordos entre as empresas. Vou reformular, acho que o senhor não entendeu, mas isso era uma coisa que todo mundo sabia, como todo mundo sabe hoje, em que a Operação Lava Jato é pública, ou era uma coisa que os participantes sabiam, eventualmente pessoas envolvidas no poder público, mas não era uma coisa notória para todo mundo a existência desses esquemas de propina que o senhor narrou? A sociedade, infelizmente, não tinha conhecimento disso. Se tivesse, nós não estaríamos aqui, porque já tinha parado muito antes. Mas os governantes, sim. Sem mais perguntas, excelência. Boa tarde, senhor Léo Pinheiro. Boa tarde. Pela defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor, há pouco, no seu depoimento, o senhor afirmou que uma primeira obra feita pela construtora OAS com a Petrobras estava fora do clube. Foi isso que o senhor disse? Isso. Certo. O senhor sabe dizer que contrato era esse? Bom, nós tivemos obras anteriormente com a Petrobras, na década de 80, que talvez não seja esse o objetivo da sua pergunta. A primeira obra de refinaria que nós executamos para a Petrobras na administração do PT foi a obra da Revap, mas que nós não fomos contratados pela Petrobras. Era um contrato diretamente com os financiadores. Mitsui, se não me falha a memória, Marubeni. Quer dizer, o financiamento japonês e não tinha o envolvimento da Petrobras, né? Eles eram responsáveis para financiar. Na administração, sobre o comando das diretorias da Petrobras, foi a Repar, aqui no Paraná. Aliás, desculpe, a primeira foi o gasoduto Coari-Manaus, que não fazia parte do clube. Certo. Em relação ao contrato consórcio Novo Sempre, o senhor teve atuação no âmbito da Petrobras? O senhor participou da licitação desse contrato? A OAS participou da licitação num consórcio com 4 outras empresas. Nós tiramos o segundo lugar. Ganhou essa concorrência a empresa Walter Torre, construtora, e depois nós fizemos uma negociação com o Walter Torre. Ele saiu da obra em troca de um pagamento. Isso é fruto até de um inquérito, uma investigação aqui, e ganhamos o primeiro lugar. Certo, mas não tinha o senhor participou aqui de que forma que o senhor participou desse contrato? Nós éramos líder do consórcio. Não, o senhor pessoalmente. O senhor esteve na Petrobras? O senhor participou dessa licitação? Não, acredito que não, mas eu estive com o Walter Torre. Certo, mas na Petrobras, o senhor participou dessa licitação pessoalmente? Não devo ter participado pessoalmente. O senhor não praticou, então, nenhum ato relativo a essa licitação, a essa contratação? Nenhum ato de gestão que o senhor fala? Sim, no claro. Processo de tomada de decisão da Petrobras, o senhor participou de algum ato? O senhor compareceu a alguma formalidade desse processo licitatório? Acredito que não. Acredito que tenha sido o próprio Agenor. Certo. O senhor sabe dizer, nessa contratação do consórcio Novo Sempre, todas as áreas da Petrobras que foram envolvidas, desde a licitação até a formalização do contrato? Eu não sei lhe dizer. Acredito que tem uma área de contratação. Essa área convida, as empresas ofertam suas propostas, né, seus preços, e depois isso vai para a diretoria de serviço, no caso do Novo Sempre. E aí tem grupos de trabalho. Certo. O senhor conhece ou conheceu os membros da comissão de licitação relativo a esse contrato? Eu conheci o Renato Duque. Certo, mas a comissão de licitação, o senhor conheceu algum membro? O senhor tratou alguma coisa com essa comissão? Não.
Em relação ao contrato Urucu-Coari, o senhor diretamente, pessoalmente, o senhor participou de algum ato na Petrobras relativo a essa contratação? Esse sim. Eu vou lhe explicar por quê. Se a senhora me permitir, rapidamente. Essa área de gasoduto era uma área muito promissora, né? Teria um volume de negócio muito grande. Não fazia parte do clube, não tinha nenhum tipo de acerto entre as empresas. Existiam empresas, inclusive, internacionais que disputavam esse mercado. E eu ajudei muito, desculpa a palavra ajudar, não é bem o termo que eu deveria colocar, mas apoiei muito a diretoria da empresa para que a gente ganhasse essa obra, até pelos riscos de fazer uma obra na floresta amazônica, com todas as questões técnicas na obra, e era muito importante para o nosso currículo da OAS. Então, eu tinha que estar próximo das equipes, porque eles estariam correndo riscos muito grandes, inclusive financeiros, para a empresa. E eu tive que apoiá-los e tomar a decisão da gente entrar com preço abaixo, e foi o que aconteceu, e ganhamos a obra. Então, participei muito disso aí. Certo. E... Pedi muito apoio. Pedi ao presidente, pedi ao certo, diretor. mas o senhor entrou com preço abaixo. Entrei aqui. com preço abaixo. Então o preço que a OAS apresentou foi abaixo, inclusive, da margem da Petrobras. Abaixo da margem da Petrobras. Essa obra teve depois um problema muito sério mudou o ciclo de chuva na região amazônica, isso criou um problema muito sério, nós estávamos com prejuízo muito grande, tivemos que fazer um aditivo muito grande. Eu participei, eu acho, umas 2 ou 3 reuniões apoiando o Agenor, e tive que pedir muito apoio para que esses assuntos fossem resolvidos. Certo. Dentro da Petrobras, o senhor então teve contato com a comissão de licitação relativa a esse contrato? Não. Nenhum contato? Não, eu não. Eu não, meu pessoal certo. Deve ter Mas tido. Pessoalmente o senhor não fez nenhuma gestão, nenhuma atuação perante a comissão de licitação? Não. Em relação ao contrato Pilar e Pojuca, qual foi a participação pessoal do senhor nessa contratação? Acho que praticamente muito pouco. O senhor não era uma obra de grande vulto, né? Nós tivemos muitas obras, 100 e poucas obras, impossível eu estar participando. Já era uma área de domínio da empresa, porque já tínhamos feito o Pilar e o Coari Manaus. Então aí a diretoria já agia livremente para apresentar preço e proposta. O senhor sabe em que período ocorreu a contratação e a execução desse contrato? Não acredito, 2009, mais ou menos, infelizmente eu não tenho de cabeça. Certo. Eu pergunto também em relação a esse caso, o senhor não teve então nenhum contato pessoal com a comissão de licitação, não praticou nenhum ato perante a comissão de licitação? Não, porque não era normal as empresas participarem, que a comissão ela recebe uma proposta, o papel dela é abrir os envelopes e ver quem tem o menor preço e depois examinar se o preço está adequado, se está tudo dentro das normas da Petrobras. Quer dizer, eu nunca soube de as empresas interferirem na comissão. Na Petrobras, a coisa tinha um significado político muito mais forte, ganhava aquilo que o governo queria. Certo. O senhor, eu fiz referência aqui a 3 contratações. O senhor sabe dizer quantas pessoas dentro da Petrobras estavam envolvidas nessas contratações? Não sei dizer. O senhor sabe dizer se na Petrobras havia, na época dessas contratações, sistemas de controle interno e externo, por exemplo, auditoria? Acredito que sim, né? Mas não teve nada que afetasse uma coisa. Vamos separar em 2 coisas. Nas refinarias, ganhava quem a Petrobras queria que ganhasse, porque tinha um cartel e os
a direção da Petrobras tinha orientação para dar obra àqueles que foram contemplados do cartel. Existia um pacto, só ganhava aqueles que eram orientados a ganhar. Então não precisava ninguém trabalhar em comissão, nada disso, porque já as cartas eram marcadas. Na área de gasoduto, tinha o problema de você ganhar, mas depois como desenvolver. Então o poder da diretoria de serviço era muito grande. Então aí que entram os problemas dos aditivos, entra o problema do pagamento de propina nessas obras, que todas tinham. Em relação ao contrato do novo SEMPS, o senhor tratou alguma coisa relativa a esse contrato com algum tesoureiro do PT? Sim. E qual foi o nome do tesoureiro? Paulo... Tinha o Delúbio, depois o Paulo Ferreira, que ficou um período, e depois o João Vacari. Certo. O senhor tratou com quem sobre esse contrato? Eu tratei, me parece, com o João Vacari, mas o Paulo Ferreira, acho que o Agenor tratou com ele, eu não sei se eu tratei ou não, eu não me recordo. Com o João Vacari, com certeza absoluta. Porque, para melhor entendimento do senhor, a gente ganha uma concorrência dessa, a obra, até iniciar, depois, essas obras têm longa duração. O SEMPS mesmo é uma obra que deve ter durado 4 ou 5 anos. Eu acho que o Paulo Ferreira só ficou na tesouraria talvez 1 ano. Né? Depois eu volto para os contratos. No depoimento que o senhor prestou anteriormente perante esse juízo, na chamada ação penal do Triplex, o senhor disse naquela oportunidade que estava numa negociação com o Ministério Público para fechar um acordo de colaboração, para fazer uma delação premiada. O senhor pode dizer, atualmente, passado 1 ano e 10 meses, como é que está a sua situação em relação a esse acordo? Eu não tenho um acordo fechado ainda. Mas o senhor continua em negociação? Os advogados, sim. Certo. O senhor continua, então, tentando obter benefícios perante o Ministério Público? Eu não chamaria benefício, acho que, o senhor me desculpe, mas o meu objetivo não é ter benefício. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é falar tudo de errado que eu fiz. O senhor não está buscando redução de pena e nem manutenção isso de valores? Isso é consequência. Mas então existe isso? Isso é uma consequência. Mas existe essa negociação? Primeiro eu tenho que dizer o que eu fiz. Mas existe e é o que eu estou fazendo aqui. Esse objetivo de redução de pena do senhor, de manutenção de valores, existe? Eu acho que existe uma lei. Eu sou engenheiro, não entendo não, mas tem uma regulamentação disso, uma delação premiada no Brasil. É buscar um prêmio. Chega, né? Vamos para a próxima pergunta, doutor. Não tem o porquê a gente aproveitamos e interromper. Qual foi... Espero que tenha que